Antes de ouvirmos as histórias, inscreva-se no canal para que, sempre que postarmos vídeos novos, você possa recebê-los em primeira mão e deixe o like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Michael, um jovem de 15 anos de família devota de uma pequena cidade do interior de São Paulo, frequentava a igreja todos os domingos com os pais. Durante o dia, ele cruzou o caminho de uma garota chamada Isabela. Ela era o oposto de Michael. Ela bebia, usava drogas, gostava de vagar pelos cemitérios à noite e profanar os locais de descanso dos mortos. Apesar de suas diferenças gritantes, Michael, um jovem ingênuo homem, ficou apaixonado pela bela, mas cheia de problemas Isabela. Michael começou a acompanhar Isabela aos cemitérios à noite, gradualmente bebendo e experimentando drogas. Certa noite, Isabela baixou um aplicativo em seu telefone que afirmava se conectar com o mundo espiritual. O aplicativo exigia a inserção do nome completo e da data do falecimento de uma pessoa para estabelecer contato. Depois de baixar o aplicativo, Isabela identificou um túmulo com uma aura sinistra, um túmulo pouco convencional adornado com o que parecia ser um anjo, montado em um cavalo preto, segurando um tridente em vez de uma espada. A figura parecia ter 2 pequenos chifres na cabeça, desviando-se das imagens cristãs tradicionais. A jovem dupla escolheu um nome no túmulo, representando um homem de meia-idade com cabelos longos e bigode chamado Victor, que morreu em 1879. Colocando os detalhes no aplicativo, eles começaram a fazer perguntas. Inicialmente, perguntaram se alguém estava presente e o aplicativo prontamente confirmou. Quando perguntaram quem estava ali, o aplicativo respondeu que era justamente a pessoa que haviam invocado. Os jovens começaram a perguntar como Victor havia morrido, mas ele permaneceu em silêncio. Quando questionaram se ele era um espírito bom ou mau, ele prontamente negou ser um espírito. Eles então perguntaram sobre sua identidade e Victor revelou que ele era um anjo caído, um demônio que possuía o corpo de Victor, parte de um culto satânico, e se ofereceu voluntariamente ao príncipe das trevas. Ele alegou estar procurando outro corpo para vagar pela terra. Nesse momento, o medo tomou conta dos jovens e Victor declarou sua intenção de possuir o corpo de Michael, mas apenas quando ele estivesse dormindo. Imediatamente, desligaram o telefone e apagaram o aplicativo, voltando para casa assustados. Michael decidiu não dormir a noite toda, temendo que seu corpo fosse possuído pelo demônio. Isabela continuou falando com ele ao telefone até por volta das 2h30, quando adormeceu e não respondeu às mensagens de Michael. Exausto, Michael, por volta das 3h da manhã, sucumbiu a um forte cansaço e adormeceu. Um forte cheiro de queimado encheu a casa de Michael. Sua mãe, acordada por barulhos vindos de seu quarto, abriu a porta para uma visão aterrorizante. Michael estava suspenso no teto como uma aranha, falando em uma língua desconhecida. Sua mãe percebeu que ele estava possuído e acordou o marido, ligando imediatamente para o padre da igreja em busca de ajuda. O padre, ao receber o telefonema da família, correu para a casa de Michael. No entanto, ao passar por um cruzamento em uma estrada pequena, os 4 pneus do carro estouraram simultaneamente. Ele ainda estava longe de casa e teve que caminhar cerca de 2 quilômetros. Ao descer do carro carregando a Bíblia e a batina, um homem de chapéu preto e olhos vermelhos o surpreendeu. O padre começou a rezar e, naquele momento, o demônio desapareceu. Depois de uma longa caminhada, o padre chegou à rua de Michael, onde ouviu gritos. Todo o quarteirão ficou sem energia. Ele bateu na porta e foi recebido pela pálida mãe de Michael. Ela chorou sem dizer uma palavra. Dentro de casa,
O padre pediu aos pais de Michael que ajudassem a amarrá-lo na cama e depois saíssem do quarto. Ele os avisou que o demônio era enganoso e usaria todos os truques para entrar na mente de qualquer pessoa ou possuir outro corpo. O padre iniciou o ritual de exorcismo, rezando e borrifando água benta no corpo contorcido e gemendo de Michael. Miguel proferiu palavrões, insultando o padre em latim, grego e aramaico. A certa altura, Michael conseguiu se libertar de uma das cordas, desferindo um soco poderoso no padre, que caiu no chão, mas continuou o exorcismo com fé inabalável. Depois de muitas horas, o padre saiu exausto da sala. Os pais de Michael aguardavam ansiosamente na sala. O padre explicou que conseguiu expulsar o demônio do corpo de Michael, mas perguntou aos pais quem era Mayara. Eles revelaram que ela era uma conhecida recente de Michael, alguém que eles nunca aprovaram devido ao seu uso de drogas e natureza rebelde. O padre mencionou que o demônio continuava mencionando o nome dela, insistindo que ela o havia invocado e estava deixando o corpo de Michael para possuir Mayara para sempre. No dia seguinte, Michael não se lembrava dos acontecimentos. Por volta das 7 horas, ele recebeu uma ligação de Mayara, orientando-o a encontrá-la no cemitério, alegando que ela havia descoberto uma forma de acabar com a maldição. Ele correu para encontrá-la, deixando seus pais ainda dormindo. Ao entrar no cemitério, encontrou-a diante do mesmo túmulo que haviam visitado e profanado no dia anterior. Ela ficou de costas, toda vestida de preto e com um chapéu na cabeça. Apesar de Michael chamar seu nome, ela permaneceu em silêncio, de costas, o tempo todo. Ao se aproximar e tocar o ombro dela, ele recebeu uma facada no peito, que o matou instantaneamente. A polícia chegou e prendeu Mayara. Posteriormente, eles descobriram que ela havia matado toda a sua família com a mesma faca usada para assassinar Michael. Ela nunca mais admitiu ou lembrou de sua identidade e atualmente cumpre pena em um hospital psiquiátrico judicial, fazendo sessões de terapia diariamente. O médico assistente a diagnosticou com um transtorno de personalidade, alegando que ela assumiu a personalidade de um homem e não se lembrava de ter se chamado Mayara ou de qualquer coisa sobre seu passado. Os médicos nunca acreditaram que ela estava possuída. Hoje, ela toma vários medicamentos para amenizar sua agressividade. Às vezes, os médicos precisam sedá-la para evitar lesões autoprovocadas. O mais intrigante é que sempre que alguém pergunta o nome dela, após esses eventos perturbadores, a cidade ficou às voltas, com os mistérios sinistros que se desenrolaram. A morte trágica de Michael e as ações inexplicáveis de Mayara enviaram ondas de choque pela comunidade. A comunidade eclesial lamentou a morte prematura de Michael, e o padre, assombrado pela experiência angustiante, intensificou os esforços para reforçar a proteção espiritual dentro da paróquia. A história do jovem possuído e dos encontros demoníacos tornou-se um conto de advertência, incutindo um sentimento de medo e reverência entre os habitantes da cidade. O julgamento de Mayara revelou uma perturbadora descida à loucura. O tribunal, os profissionais médicos e as autoridades policiais lutaram para compreender as circunstâncias bizarras que rodearam as suas ações. A sua dissociação da sua própria identidade e da alegada posse foram debatidas em tribunal, com alguns atribuindo os seus atos a uma doença mental grave e outros questionando a possibilidade de uma influência sobrenatural mais sombria. Apesar dos esforços para descobrir a verdade, o enigma em torno de Mayara persistiu. A outrora vibrante adolescente, agora confinada às paredes estéreis de uma instalação psiquiátrica, continuou a escapar a uma compreensão clara da sua condição. A equipe médica administrou diligentemente medicamentos e terapia
e monitorou de perto seu comportamento. Mas o espectro de Vladimir permaneceu, uma lembrança assustadora do inexplicável. À medida que a cidade tentava avançar, o cemitério, que já foi um lugar de paz, foi contaminado por uma aura perturbadora. Os moradores locais, mudados para sempre pelos acontecimentos, hesitaram em visitar o local de descanso de seus entes queridos à noite. A memória do anjo caído, da entidade demoníaca e do destino trágico de Micael pairava sobre a cidade, lançando uma sombra que se recusava a se dissipar. O padre, oprimido pelo peso do seu encontro, continuou a refletir sobre o inexplicável encontro no cruzamento, onde os pneus do seu carro explodiram misteriosamente. A imagem do homem de chapéu preto e olhos vermelhos assombrava seus pensamentos, deixando uma marca indelével em sua fé e compreensão do reino espiritual. Na sequência destes incidentes assustadores, a pequena cidade tornou-se um conto de advertência, um lugar onde a fronteira entre o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural, se confundiu. A lenda de Michael, Mayara e do misterioso Vladimir persistia em conversas abafadas, uma lembrança do frágil véu que separava o conhecido do desconhecido. E assim, a cidade, mudada para sempre, enfrentou a inquietante realidade de que alguns mistérios poderão nunca ser totalmente desvendados, permanecendo como ecos espectrais na memória coletiva dos seus residentes.